Qual a direção quando se fala em futuro sustentável sobre mobilidade urbana no Brasil? Qual o cenário e quais os impactos também nos negócios? Esse é o tema do Entrevista Especial de hoje. E aí, para essa conversa, eu recebo Thiago Freire. Thiago é fundador da Boron Electric Motors. Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Olá, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês. Ótimo. Obrigado a você por aceitar o nosso convite e compartilhar do seu conhecimento aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre a Boron, a empresa, e também sobre o cenário, né, diante aí do seu conhecimento, né, da sua expertise no mercado. Mas então, eu queria conhecer um pouquinho mais da Boron Electric Motors. Me fala um pouco mais da empresa, onde ela atua e como atua. Nós somos um ecossistema de mobilidade elétrica e atuamos aí desde do desenvolvimento, na fabricação, comercialização e no atendimento de pós-venda de mobilidade elétrica, sempre buscando ali encontrar produtos economicamente acessíveis e que entreguem a economia no dia 1 para o nosso usuário. E o que é mobilidade elétrica aí? Que tipo de equipamento vocês produzem? Então, atualmente a gente trabalha com motos elétricas, estamos lançando aí bicicletas elétricas, a gente tem motos a partir de motos de entrada a partir de R$ 9.000 e motos para o dia a dia, para o trabalho, de até R$ 22.000. Então, a gente trabalha com todo o segmento de duas rodas. E onde fica a Boron? E vocês atuam no Brasil inteiro, fora também? Como é que é o mercado de vocês? Nós iniciamos nossas operações aqui na região norte, né, basicamente em Manaus. Fomos expandindo para outros estados da região, para Rondônia e Roraima. E atualmente estamos com um centro logístico em Valinhos, aí em São Paulo. E de São Paulo nós atendemos todos os estados brasileiros através do e-commerce. Então, eu li que vocês têm 2 anos só no mercado, engatinhando aí em termos de idade, eu diria, mas ao mesmo tempo vocês já estão adultos quando se fala de atuação, de operação no mercado, né? É um crescimento bastante significativo, né, Thiago? Realmente nós fomos surpreendidos, né? Nós trabalhamos com comércio exterior há 17 anos, né? Sempre desenvolvendo soluções de mercado, importando produtos para o mercado local ou exportando produtos da região para o mercado internacional. Em 2019, a gente identificou aí as motos elétricas em uma das nossas viagens internacionais e iniciamos aí o que viria a ser a Boron, né? Inicialmente para identificar o fit de mercado, qual era a aplicabilidade daquele produto para o nosso mercado, e fomos surpreendidos por um crescimento aí vertiginoso que chamou nossa atenção, né? De uma loja, de repente, estávamos com 3 lojas, de um estado, de repente, estávamos em 3 estados, e o negócio foi se desenvolvendo organicamente até a gente caminhar agora para ter a nossa própria fábrica, né? Isso foi bem legal e está de acordo com esse mundo em transformação que pede por uma mobilidade mais limpa e com estratégia aí de mobilidade mais prática, né? Eu queria lhe perguntar, era isso mesmo, o que você atribui a esse crescimento aí? É por conta de uma demanda? Imagino que tenha muito da expertise de vocês aí, você falou em comércio exterior, inclusive. Tem muito de uma gestão bem feita enquanto negócio, né? Aliás, a fábrica já funciona ou ainda é um projeto? A fábrica já está aberta, já compramos os primeiros kits, os primeiros equipamentos, né? Ela vai entrar em operação agora em julho e a primeira produção do Polo Industrial de Manaus das motos elétricas Boron vai ser em agosto de 2023, agora, daqui a 2 meses. É ontem, né? Mas então, a quem você atribui esse crescimento todo? Há uma demanda mundial por equipamentos mais sustentáveis, talvez? Como é que você vê isso, o cenário? Cara, eu gosto de falar que nós estamos vivendo uma transformação de indústria, né? A gente tem uma transformação de geração, a geração Y está cada vez mais preocupada com veículos ecologicamente corretos, né? Que busquem uma visão mais sustentável de meio ambiente, ao mesmo tempo que a economia está mudando, os custos dos carros estão ficando cada vez mais caros, as pessoas estão buscando soluções mais práticas de mobilidade. E ao ouvir a voz do nosso cliente, normalmente a gente encontra o cara que estava andando de transporte por aplicativo ou estava com uma despesa muito alta de gasolina, talvez usando um carro só na casa para aplicação de 2 pessoas. Então, a moto ela é uma solução
né, de baixo custo para aumentar a mobilidade do nosso usuário. Eu acho que daí vem a explicação do sucesso e ser um veículo inovador, tecnológico, tem toda a aceitação do público aí. Tem mais que uma necessidade, é uma mudança cultural, então, de entendimento. Qual é o perfil de quem compra as motos elétricas hoje? A gente, na ponta da lança ali, o early adopter, né? O cara que se dispõe a usar a nova tecnologia assim que ela lança. E a gente viveu isso em 2019, né? Muitas pessoas compravam equipamento como entretenimento, né? Para poder passear com o filho ou para poder ter um entretenimento durante o final de semana. Vale lembrar que nós abrimos a Bora no início de 2021, né? Então foi bem no auge da pandemia e as pessoas estavam buscando uma solução de entretenimento, uma opção de descontração. Então a gente acertou muito nisso, a moto foi um sucesso nesse período, né? Na sequência, a gente começou a ver que as pessoas já estavam usando a moto para o seu dia a dia, né? Elas identificaram a oportunidade de economizar e de ter mais praticidade ali na micromobilidade, ou às vezes para ir para o trabalho, ou para ir para faculdade, ou para levar o filho na escola. Então a moto ela foi conquistando o seu mercado à medida que ela foi entregando, né, e quebrando as objeções de que ela realmente serve como o veículo principal ou como a mobilidade principal do usuário. E o mercado maior, então, tem sido os grandes centros, não? Ou também em cidades menores já tem se adotado mais essa cultura? Nós tivemos a grata oportunidade de validar o nosso negócio aqui na região norte, né? Então, a gente trabalhou em vez de ir para o mar aberto ali das grandes capitais, nós conseguimos trabalhar aqui na capital do Amazonas, tem 2 milhões de habitantes, né, em Manaus, e também em algumas cidades do interior. A moto atende super bem a questão da micromobilidade, né? Eu estou falando de uma mobilidade de até 40 quilômetros, né, que dá para o cara ir e voltar com uma carga de bateria, né? E a gente sentiu mais a demanda para esses centros mais juntos, né? Mais me fugiu a palavra aqui. Localizações de micromobilidade. Certo. Não, então a gente falou de necessidade, muito tem sido, a pandemia também trouxe mais essa demanda, uma mudança de cultura. Mas se a gente for comparar, e você com o seu conhecimento aí em relações internacionais, em negócios internacionais, se for comparar com outros países também, com outros continentes, como é que a gente está nesse sentido? A gente está à frente quando se preocupa com sustentabilidade e mobilidade urbana, temos muito que trabalhar ainda. Qual é a nossa situação no cenário mundial? Legal. Eu sou constantemente elogiado por ser visionário, não porque trouxe uma ideia nova, né? Normalmente eu me defendo dizendo que eu boto em prática aquilo que já está acontecendo no mundo mais desenvolvido. Então, quando você vai ver o desenvolvimento da mobilidade elétrica, tanto na Europa como na China e até nos Estados Unidos, você vê que é uma tendência natural, né? A gente entende que esse movimento ele acontece em paralelo ao processo de eletrificação de cidades, ou seja, as cidades estão cada vez mais adaptadas a esse novo mundo da mobilidade elétrica. E com isso a gente vê que os próximos passos para o Brasil, para a gente desenvolver ainda mais a mobilidade, é começar a ter mais pontos de recarga, mais opções de lugares para você deixar a sua moto de forma segura. Então, quando você vai trazer essa realidade para um lugar como a China hoje, a China já aboliu a moto a combustão, né? Então, é lei lá, já não é permitido mais andar com moto a combustão e todos os cidadãos já mudaram para a mobilidade elétrica. Quando você olha para a Europa e alguns centros urbanos das grandes capitais, já não é permitido, ou você paga uma taxa para andar com carro a combustão nos grandes centros urbanos. Então, você começa a ver que há uma adaptabilidade do mundo para receber a mobilidade elétrica e eu vejo que o Brasil ainda está acordando para esse setor e a gente tem um mundo de infinitas oportunidades para se desenvolver. Infraestrutura, então, talvez o grande gargalo por hora. Isso. A medida é aquele equilíbrio. À medida que saem novos carros elétricos, aumenta os postos. Não dá para aumentar os postos antes de ter os carros. Então, é um equilíbrio e isso aconteceu de forma natural, né, em todos os países que eu
que a mobilidade já está bem desenvolvida. E a estrutura é a mesma para os carros elétricos e para as motos, então? Seriam as mesmas, né? A nossa moto ela tem uma comodidade a mais, porque você pode carregar a sua moto em qualquer tomada, né? Você não precisa de uma tomada especial, o carregador dela é igual ao de um notebook, então você pode carregar aí 110, 220, né? Em qualquer tomada e tem muito mais praticidade. Mas à medida que a gente muda o mindset de carregar a moto para sair, ao invés de sair para carregar a moto, né, que é o que a gente faz atualmente quando vai no posto de gasolina, a gente sai para carregar, para abastecer a moto e vai para o nosso destino. O mindset novo agora é você carrega para sair. E quando chega no seu destino, você deixa carregando. É basicamente fazer o pensamento, eu gosto de compartilhar, que é você analisar quanto tempo o seu carro fica parado e quanto tempo o seu carro fica andando. É na oportunidade que ele está parado que ele deveria estar sendo carregado, né? E não mais quando você está no trânsito. Esse mindset, com essas oportunidades de infraestrutura, tudo isso vai auxiliar na transição para a mobilidade elétrica. Ótimo, nós vamos entrar mais nessa questão estrutural aí no próximo bloco, mas eu queria fechar esse, Thiago, você me dando alguns números da Boron para a gente ter como referência, em números de produção diária ou mensal, como é que é isso? E como é que está isso de acordo com a demanda também? A fila de espera de pessoas para comprar uma moto elétrica, qual é a situação nesse sentido, tendo referência aí a Boron? A Boron começou, como eu falei, em 2021, né? Teve vários lançamentos de produtos, a gente chegou a ter 5 produtos no nosso portfólio, né? E as vendas são proporcionais à nossa compra. Eu sempre chegava para o meu irmão, que é meu sócio, e dizia, a gente só vai conseguir vender o que comprar, porque tudo que a gente compra, a gente vende. E isso era um problema bom, né? Até agora, em 2022, e a gente começou a vender todo o nosso estoque e ir preparando para a fábrica. Nós estamos caminhando para ter uma produção mensal de 500 motos por mês, né? Basicamente 200 motos ficarão aqui na região norte e 300 motos nós estamos avaliando para a região sudeste, né? Nós estamos lançando novos produtos e à medida que a gente vai ouvindo o feedback dos nossos usuários, nós vamos adequando o nosso portfólio. E sim, tem lista de espera, tem gente querendo a moto, tem gente esperando o novo modelo e o mercado está super aquecido. Bom, vamos pensar em política pública para o setor também, assim como agora tem política pública para o setor automobilístico aí. Eu queria saber com você, no próximo bloco, vamos fazer um intervalo, mas é disso, o que é que a gente tem ou preconiza em termos de políticas públicas para o setor como um todo, se falando de sustentabilidade, de geração de energia mais limpa aí e mais sustentável, e também do impacto dessa produção e dessa transformação que a gente está vivendo para pequenos e médios negócios também, né? Porque você me fala aqui como representante da indústria, né? Uma grande indústria já consolidada, apesar de pouco tempo aí no mercado, no seu caso, mas ao mesmo tempo tem reflexo ou tem parcerias, talvez, com pequenos empresários, que é o foco o nosso foco aqui no canal Empreender, né? Mas eu quero convidar você para a gente fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, Thiago, e aí na sequência a gente avança então por esses questionamentos, por essa provocação, tá bom? Obrigado. Muito bem, entrevista especial volta já já. De volta com o programa Entrevista Especial. Hoje nós estamos falando sobre investimentos em produção mais sustentável. Qual o cenário que a gente tem hoje no Brasil? Quais os impactos também nos negócios? E aí, para essa conversa, está aqui comigo Thiago Freire. Thiago é fundador da Boron Electric Motors, lá de Manaus, mas com atuação no país inteiro. A fábrica tem aí, a indústria, né, ou vocês no mercado, tem aí pouco mais de 2 anos, estão entrando agora para a fabricação própria também, expandindo cada vez mais. Bom, Thiago, a gente falou um pouquinho no início, né, da Boron, do mercado, desse cenário, e eu fiz a provocação para a gente entrar na questão de políticas públicas, de incentivo também para a produção cada vez mais sustentável. Como é que você vê isso também? Você colocou algumas questões como gargalos no bloco anterior de infraestrutura, né? A gente precisa de ter mais
postos, talvez, de abastecimento elétrico no país. Mas eu digo em termos de políticas públicas mesmo, como é que vocês veem? O que falta a gente fazer ainda? A gente vê uma movimentação saudável em direção a essas políticas públicas. No entanto, ainda carece de algumas medidas efetivas, né? A gente busca aí uma oportunidade de redução nas tarifas de IPVA, uma vez que a gente não polui, tem menos riscos, né, de situações desagradáveis como uma quebra do motor, alguma coisa que impare o trânsito. Né? A gente entende também que existe uma disposição dos entes públicos em mudar a mobilidade coletiva, né, para a mobilidade elétrica. Eu estou falando aí dos ônibus, eu estou falando dos transportes por aplicativos, eu estou falando até mesmo dos táxis. Né? Isso são iniciativas que eu vejo que governos em mercados mais desenvolvidos já adotaram. Né? Então, os táxis lá em Londres são todos elétricos, as motos lá na China são todas elétricas, os ônibus lá da China são todos elétricos. Então, você vê que já há uma transição. E quando você faz essa conversão para a mobilidade elétrica dos transportes públicos, você naturalmente está incentivando o desenvolvimento da infraestrutura por entes privados. Então, é quando você sinaliza a direção de transição da mobilidade pública que você incentiva a mobilidade privada. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho e eu acho que naturalmente isso vai convergir aqui para o Brasil e assim que os entes públicos vão ajudar na transição da indústria de mobilidade. Mas está, eu digo, sutil ainda essa movimentação, Tiago? A gente precisa de políticas públicas mais efetivas e já, eu diria, porque há sim um movimento, até por conta de demanda também da sociedade, do consumidor, né? Mas precisamos ser mais enfáticos nessa briga. Qual é a relação de vocês também com o setor público? Atualmente a gente lidou muito com a parte de liberação da nossa fábrica, né? Então isso a gente percebeu que tinha uma disposição muito grande, né, do Estado e dos entes públicos para facilitar, né, para correr no prazo correto, e eu vi que realmente tem um incentivo moral, mas um incentivo real, né, ético, um incentivo prático, né, seria cada vez mais necessário. Ou seja, eu estou falando de redução de impostos, eu estou falando de incentivos práticos. Isso ainda está muito tímido em relação a outros estados mais desenvolvidos. Uhum. Bom, e queria entrar numa outra questão também, da importância para a economia como um todo, para a geração de novas empresas também, a partir desse movimento, né, de mais incentivo. Como é que é essa relação no Brasil, o impacto também da indústria e essa indústria com essa visão no setor de vendas, enfim, nas empresas, no empreendedorismo Brasil afora? A gente acredita que toda transformação de indústria carrega consigo novas oportunidades. Né? A Bora está expandindo e à medida que ela está expandindo, ela não vai conseguir abrir lojas em todos os estados se não for com parceiros autorizados. Então, a gente tem franqueado a oportunidade de outros parceiros abrirem lojas Bora para revender a partir da nossa fábrica. Junto com isso, também existem as oficinas credenciadas, né? Que são oficinas especializadas, às vezes, em bicicleta ou em moto a combustão, que pode convergir para a mobilidade elétrica. A gente também fala sobre as estações de recarga e estações de troca de bateria. Vai existir um novo comércio, né, de bateria no mercado, então a gente tem que estar atento para essas novas oportunidades. O mundo vai mudar e com a mudança do mundo vai mudar as oportunidades. E quem estiver atento para essas novas oportunidades vai se adaptar, oferecendo serviços para a mobilidade, talvez com aluguéis de motos elétricas ou nos itens anteriores que eu falei, uma revenda de moto elétrica, uma oficina de moto elétrica, uma revenda de bateria elétrica e de peças e acessórios. Então, são um mundo de infinitas oportunidades que surgem a partir da transformação de uma nova indústria. E aí se ampliam os modelos de negócios também, né? Vocês trabalham no sistema de franquia hoje, é mais ou menos isso? São lojas próprias? Como é que você vê também esse crescimento em termos de modelos de negócio? Nós validamos vários modelos de negócio. Um deles é a franquia, né, que a gente chama de revenda autorizada, onde o parceiro ele abre uma estrutura com todos os nossos, com toda a parte de design, de estrutura, de fachada, né, a identidade visual, essa palavra que eu queria lembrar, e a gente fornece as motos. Isso é a melhor oportunidade que tem para quem quer investir no setor
sem ter que se arriscar com um produto sem origem bem definida. Né? Também surgem diversas outras oportunidades, né, de aluguel de moto, compra de moto para aluguel, né, compra de moto para frota, mudança das frotas de carros de empresas de segurança. Então, tem uma série de novas oportunidades que surgem. E que perfil de empreendedor que pode aproveitar dessas oportunidades hoje? Há um limite, há um mínimo? Como é que funciona isso hoje? É bem democrático? A gente tem um processo de qualificação dos nossos revendedores que basicamente tem a ver com o investimento inicial e com o histórico dele de empreendedor, né? Normalmente a gente busca pessoas que já trabalham com motos a combustão ou carros, né? Que já têm o conhecimento do mercado de mobilidade, ou de bicicletas também faz muito sentido para a gente. Então a gente sempre busca oportunidades em regiões que ainda não foram abraçadas pela Boron e empresários que estejam dispostos a desenvolver, a fazer essa transformação junto com a sociedade, né? A gente promove clubes de pertencimento, passeios pela cidade, engajamento dos usuários. Então esse é um processo que a gente faz em conjunto com a comunidade local e com o parceiro revendedor. É muito legal ter essa sinergia entre o revendedor e a Boron para poder fazer o mesmo impacto que nós fizemos aqui na região norte, nas demais regiões do país. E aí vocês trabalham com treinamento? Qual é a máxima da eficiência desse negócio hoje? Então, passando pelo nosso processo de qualificação, né, o interessado pode entrar em contato através das nossas redes sociais e nos canais de atendimento. Né? A gente tem um processo de qualificação e daí inicia um processo de treinamento após o fechamento do contrato, de treinamento e desenvolvimento daquele canal. Né? Então, a gente tem um setor de sucesso do cliente que vai fazer todo o processo de desenvolvimento desse parceiro local para replicar exatamente as mesmas práticas que a gente fez aqui na região norte. Tiago, a sua especialização em comércio exterior, né? Eu sou engenheiro eletricista e desenvolvi minha carreira toda depois eu fui engenheiro de produto na Nokia, né, que era a indústria de telefone, e depois caminhei para abrir a minha trade. Meu conhecimento de comércio exterior é muito mais tácito ali da prática, né, de 17 anos de comércio exterior, e a minha especialização é engenharia de produto, né, onde eu fui mais assertivo ali na hora de escolher os melhores produtos para aplicar para o mercado local. E o seu irmão, seu sócio, o Hélio, né? Meu irmão atuou sempre na área de TI, também empreendedor desde 17 anos, trabalhou sempre na área de tecnologia e de desenvolvimento de redes, na parte de tecnologia da informação, e a gente se juntou em 2019 para iniciar o que viria a ser a Boron, né? Muito embora eu já tenha a prática aí anterior da Freire Import, e meu irmão na área de tecnologia, nós somamos esse esforço, né, e criamos a Boron. Não, por isso, entrei nessa qualificação de vocês dois e talvez devesse fazer a pergunta para o Hélio, mas você sabe também da importância que a gente tem para os negócios, tanto para a indústria quanto aí para o comércio, da tecnologia hoje, com tanta evolução, com tanta mudança. Como se trabalha isso hoje também para se difundir uma ideia, para se difundir um produto? Já entro na questão mais do marketing também. Mas o quanto a tecnologia ajuda nesse processo todo, nessa transformação que a gente está vivendo de costumes também, não só a transformação tecnológica aí. Como é que vocês trabalham com isso? Nós estamos falando de uma empresa que em 2019 abriu as portas para uma nova ideia, de uma transformação de indústria, de um produto inovador, né, que não tinha similar no mercado. E, de repente, a gente está em todos os estados, e, de repente, a gente tem uma pessoa do sul do Brasil mandando uma mensagem para a gente para comprar uma mercadoria de uma empresa que recém abriu no norte, né? Isso não seria possível se não fosse exatamente pela tecnologia, né? E pelas plataformas digitais e por tudo que essa nova tecnologia nos entrega, né? Também tem ali na frente com o meu irmão, desenvolvendo todas as outras plataformas digitais de alcance e de gestão. A gente está falando no sistema ERP, a gente está falando no sistema de CRM, que entrega muita informação, que agiliza o nosso processo de tomada de decisão. Então, a gente une aí a experiência de tecnologia que meu irmão já tinha, com a experiência de produto que eu já tinha, a gente juntos com as plataformas digitais, a gente consegue ter um alcance muito mais rápido do que uma empresa tradicional sem esse apoio. Eu acho que esse é o novo mundo aí da tecnologia
E essas são as vantagens, né, de ter várias plataformas digitais nos apoiando para aumentar o nosso alcance. Maravilha, não? Sem contar que tem uma importância econômica enorme aí, uma importância ambiental, de mobilidade também nas cidades, e que é um prazer dirigir uma motinha elétrica também, vamos combinar que é também. Então é muito bom ter a questão da experiência aí nesse negócio também, né, Thiago? Obrigado pela sua participação aqui, por contar da sua história, a sua, do seu irmão, do Hélio. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Sucesso nos negócios sempre aí, viu? Eu que agradeço. Vamos em frente. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente também hoje o programa Entrevista Especial. A gente volta no próximo programa. Um forte abraço e até mais.